Banco de Fomento forte, para mim, destina-se apenas a colmatar falhas de mercado, isto é, nas situações em que o mercado não resolve, por exemplo, acesso a financiamento de inovação ou de novos projetos empresariais importantes para o país, o Banco de Fomento deve atuar apenas e exclusivamente nessas fases em que é preciso colmatar ou ajudar a resolver falhas de mercado. Considero que não existe essa cultura, considero que é importantíssimo que venha a existir para nós nos equipararmos aos restantes dos países com quem, teoricamente, devemos competir pela atração de talento e pela atração de capital. E penso que qualquer iniciativa que tenha como objetivo provocar que exista esse espírito empreendedor é positiva para o país e para a nossa economia e para o futuro de Portugal. É exatamente o que eu ia dizer, é facilitar o acesso a capital, facilitar não só o acesso direto a capital, mas facilitar o aparecimento de novos atores de capital de risco, ou novos family offices, novas entidades capitalizadas que permitam que esse acesso ao capital seja mais facilitado para o tecido empresarial. E, portanto, eu considero que ainda não estamos na situação ideal, estamos a caminho, o Banco de Fomento está a fazer um bom trabalho, mas ainda há um longo caminho pela frente para chegarmos às métricas dos países mais desenvolvidos com quem nos devemos comparar. O novo mandato tomou início em novembro de 2022 e já fizemos muitas coisas desde então. Em termos dos fundos do PRR e do Fundo de Capitalização e Resiliência, começámos por fazer uma consulta pública para avaliar quais eram as necessidades das empresas e adequar os instrumentos que já lançámos em janeiro às necessidades das empresas. E aquilo que ouvimos, contemplámos e, portanto, lançámos 2 instrumentos que totalizam 400 milhões de euros, direcionados às empresas mais embrionárias, investimento direto e indireto. Isso foi uma primeira iniciativa já entregue. Uma segunda iniciativa, ainda em dezembro, lançamos uma linha de apoio ao aumento dos custos de produção para apoiar as empresas nacionais que tivessem sofrido os impactos dos aumentos dos custos de energia e dos custos das matérias-primas. Recentemente lançámos uma linha de apoio à inovação social, 120 milhões de euros, lançados há 2 semanas atrás, e alguns ainda no final de dezembro conseguimos resolver uma situação que estava pendente, associada à incapacidade de fazer as conversões que as empresas que haviam contratado as linhas Covid tinham direito e que no fundo consistiam em permitir que parte dos montantes alocados fosse convertido em fundo perdido. Desmobilizados, conseguimos desmobilizar as dotações financeiras que não existiam e assim que elas chegaram começamos a pagar às empresas. Portanto, eu diria que já fizemos em curto espaço de tempo bastantes coisas. Perguntou-me por 2 instrumentos do PRR, do Fundo de Capitalização e Resiliência. Eu vou começar por falar de um outro, onde eu acho que os tempos estão extraordinariamente rápidos, que é o Venture Capital. O Venture Capital foi um concurso que lançámos em janeiro e que terminou o momento de candidatura no dia 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados. E recebemos 44 candidaturas. Em 2 meses, até o dia 14 de abril, avaliámos as 44 candidaturas. E estamos a falar de avaliação de candidaturas de fundos que vão investir em capital. E, portanto, não é uma avaliação, é uma avaliação extremamente rigorosa, que vai ver risco de crédito, compliance, a lógica de negócio e é jurídico, vai ver um conjunto de coisas. Em 2 meses avaliámos as 44 e no dia 14 de abril comunicámos aos 44 se eles eram potencialmente elegíveis ou não. Daí em diante iniciou-se aquilo que chama um momento contraditório, em que os 44 tinham a oportunidade de explicar alguma coisa que sentissem necessidade de explicar. Esse momento contraditório terminou no início de maio. Estamos agora com 39 respostas, passaram nem 15 dias quase, 39 respostas para alimentar, analisar e tomar decisões. E contamos, mais tardar no início de junho, comunicar ao mercado as decisões. E, portanto, eu acho que isto é um exemplo de celeridade, quando as coisas começam organizadas de uma forma de raiz já bem montada, que se consegue realmente ser rápido. Os instrumentos que perguntam, vou-lhe dar o exemplo da recapitalização estratégica que questionou. Nós temos tido, inicialmente houve um deal flow parco, que tem sido crescentemente maior. E o deal flow e as operações que entraram há um ano atrás, como mencionou, em alguns casos entraram com um desconhecimento do mercado daquilo que era realmente o instrumento. E se formos analisar e detalhar as operações que têm um tempo de resposta mais elevado, vamos concluir que elas entraram com dificuldades ou deficiências na estruturação. Exemplos de coisas que há que melhorar, que nós temos que ajudar a melhorar. A identificação do investidor privado. Nós só investimos com 70% máximo de capital. É preciso aparecer um investidor privado com os restantes 30%. Candidaturas entraram sem investidor privado. E o investidor privado tem de ser independente. Candidaturas entraram em que havia cruzamento de participações. Eu investia numa, que depois investia na outra e o dinheiro entrava e saía, que não se aplica.
Enfim, um conjunto de situações que nós analisámos e agora estamos a comunicar ao mercado no Roadshow Fomento que andamos a fazer e que vamos fazer 10 eventos ao longo do ano, precisamente para explicar ao mercado quais são as características da operação e o que é que nós podemos fazer e analisar quando as recebemos. Com mais completas e alinhadas com o target do investimento vierem as candidaturas, mais fácil será a nossa rapidez, porque, na verdade, eu entendo, os empresários pensam o tempo de espera, mas na nossa perspectiva a operação não entrou cumprindo os requisitos de elegibilidade e, portanto, é preciso ser trabalhada. Também para isso, partilhar que decidimos, em termos de plano estratégico, criar uma equipa de estruturação de operações, precisamente para fazer consultoria e apoiar numa fase incipiente, mais do que receber a candidatura e mais do que formar no Roadshow, tentar apoiar nesta estruturação e, portanto, também em breve teremos novidades nessa matéria. Primeiro, eu não vejo como uma crítica, vejo como um comentário. Nós temos neste momento os tais 1.300 milhões de euros para investir, com dotações de fundos do PRR. Dotações essas que são atribuídas ao Fundo de Capitalização e Resiliência a título de empréstimo esse que tem que ser reembolsado pelo Estado português. Facto. Facto seguinte, nós estamos a investir em produtos de capital e quase capital. O Fundo de Capitalização e Resiliência tanto pode assumir posições diretas no capital, como pode assumir operações e posições em quase capital. O que é isso? São operações parecidas com dívida, mas que em caso de incumprimento se transformam em dotações de capital, ou seja, assumimos uma participação de capital se por acaso não houver capacidade de reembolsar essa operação de quase capital. E, portanto, efetivamente estamos a falar exclusivamente de produtos de capital e de quase capital, e, portanto, não é verdade que não estejamos a posicionar no mercado soluções de capital. Obviamente, quando olhamos para uma oferta de capital, olhamos-la de uma forma bastante mais detalhada e assentamos as nossas análises de uma forma mais detalhada e rigorosa do que, se calhar, quando uma empresa vai procurar uma solução de financiamento de curto prazo num banco. Quando vai ter uma conta corrente ou um descoberto, a análise é, obviamente, mais curta e mais, sendo muito detalhada também, o risco assumido é diferente. O risco de capital é um risco que nós ficamos acionistas da empresa, em última instância o que nós queremos é que a operação corra bem e não ficarmos como acionistas em caso de default. E, portanto, na prática, temos de fazer uma análise muito cuidadosa, temos que olhar para o business plan, para a capacidade do business plan ter de ser bem sucedido e haver no futuro uma recuperação daquela operação para não ficarmos acionistas da empresa, mas se tivermos de ficar, ficaremos. Mas há um conjunto de análises que têm que ser detalhadas e, de novo, acontecem no capital e acontecem nas operações de capital de forma mais rigorosa, mas não deixam de ser operações de capital, ainda que possam ser empréstimos obrigacionistas convertíveis em capital. Portanto, nós em Portugal, somos o maior investidor. O Banco Português de Fomento, com todos os instrumentos que gera, é o maior investidor em termos globais e, portanto, se não somos nós a impulsionar a cultura de capital, então realmente, pronto, não sei quem possa ser. Novidades. Em matéria de PRR, a novidade foi lançada, temos os tais instrumentos de que já falei. Em matéria de linhas de garantia, daquelas que lançámos e que são distribuídas pelos chás de garantia mútua através dos bancos, além de termos lançado estas duas que mencionei há pouco, estamos a estruturar e, em vias de ultimar, uma grande linha generalista que vai apoiar uma pluralidade muito grande de apoios, peço desculpa pelo pleonasmo. E, portanto, haverá em breve prazo novidades nessa matéria. Depois, mais importante, eu diria, o banco foi considerado um implementing partner por parte do InvestEU, por parte da Comissão Europeia. O InvestEU é o sucessor do Plano Juncker. E na candidatura que o banco fez, e que foi bem sucedida, que foi positiva, que foi aceite, posicionámos 4 produtos que vão ser lançados ao longo de 2023. São produtos dirigidos às PME no seu todo, dirigidos a apoiar projetos de mobilidade sustentável, dirigidos a apoiar inovação e investigação e desenvolvimento e, portanto, temos um conjunto de ofertas que, assim que assinado o contrato com a Comissão Europeia, iremos colocar no mercado. Olha, é assim, para mim é uma resposta que me parece óbvia, que é um banco de fomento forte, subentende, tem subjacente, tínhamos que ter um tecido empresarial forte, tínhamos que ter também um setor bancário igualmente forte, porque as forças, de alguma maneira, estão correlacionadas. Tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é o papel do Banco de Fomento no reforço, obviamente, e na presença junto das empresas e no reforço do apoio que as empresas necessitam, mas também, obviamente, há aqui uma correlação entre o Banco de Fomento e as instituições de crédito
e naturalmente precisamos daqui de uma correlação natural entre todas as partes. Portanto, um banco de fomento forte subentende que tenhamos também de ter um tecido empresarial forte, ou um tecido empresarial que não estando tão forte, pelo menos que sintamos que tem necessidades creditícias e que tem capacidade creditícia. Porque, obviamente, os bons projetos, eles existem. Há projetos muito interessantes que empresas de startup, que obviamente podem e devem ser apoiados, e muitas vezes também reconhecemos que o setor bancário, per si, em determinados momentos, tem dificuldade em apoiar essas startups sem, obviamente, um risco partilhado com o Banco de Fomento. Portanto, eu diria, em conclusão, a importância é fulcral para o setor empresarial e é, obviamente, um apoio fundamental, é um aliado fundamental para as instituições de crédito. Olha, isto é uma visão muito pessoal que só me compromete a mim. Eu trabalho numa instituição de crédito, pode haver dentro da instituição diferentes opiniões. Na minha visão muito pessoal, eu acho que há ainda um caminho a percorrer. Eu acho que existe um nicho de pessoas, de players do mercado que têm essa visão daquilo que é o papel de uma empresa, de um capital de risco e do que é quão fundamental para alavancar negócios, especialmente em empresas startup que têm um determinado tipo de ambição e um crescimento fast grow, um crescimento muito rápido, e que se percebe para essas empresas atingirem esse patamar muito rápido, o apoio do setor bancário é fundamental, mas per si não é suficiente e precisam, obviamente, de capital de risco. Portanto, o capital de risco tem um papel crucial no crescimento dessas empresas, nesses grandes projetos, mas eu reconheço que ainda há aqui um caminho a percorrer no sentido de termos mais capital de risco, temos mais empresas para alavancar excelentes projetos que continuam a existir.